Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live da Casa do Caminho. Eu me chamo Alessandro, para quem não me conhece, né, quem está a primeira vez por aqui. Estou fazendo mais uma live aí com vocês, partilhando conhecimento, buscando o nosso desenvolvimento espiritual através dos nossos aprendizados diários, né? Vão se acomodando, vão chegando com muita alegria, com muito amor. Boa noite, Otília, seja bem-vinda. Deixa eu só ajeitar as coisas aqui. Boa noite, Ju, seja bem-vinda. Boa noite, Elza, seja bem-vinda. Isso aí. Boa noite, Amélia, seja bem-vinda. Muito bom, muito bom. Vão se acomodando, né? Canto de vocês, para poder ouvir a palestra, as reflexões e assim buscar colocar em prática. Boa noite, Adailto, seja bem-vindo. Boa noite, Carla, seja bem-vinda. Boa noite, Cristina, seja bem-vinda. Muito bom. Boa noite, Maria, seja bem-vinda. Vamos para os recadinhos. Boa noite, Regina Mobará, seja bem-vinda. Então, os recadinhos de sempre os nomes para as vibrações a gente pede que coloquem em duas listas, né, assim por dizer. Encarnados e desencarnados. Escreve o nome de todas as pessoas por completo e no finalzinho se coloca encarnado e na outra lista descreve o nome completo e no finalzinho coloca desencarnado aí pra gente colocar nas listas, tá bom? Lembra de pegar água para ser fluidificada tanto para você, para o seu ente querido, para o seu pet também, é válido, não tem problema nenhum. Foi? Boa noite, Décio, querido amigo, seja bem-vindo. E assim a gente dá continuidade aí nos recadinhos. Quais são os recadinhos novamente? A casa já está funcionando presencial, né? Presencial ela funciona nas terças e quintas-feiras às 20 horas, né? Às 8 horas da noite. Na sexta-feira, a partir das 14 horas da tarde, às 2 horas da tarde. Aos sábados a gente tem a parte da evangelização das crianças, né? Que seria entre os 2 anos até os 14 anos, que começa às 8 horas da manhã, a parte da evangelização no sábado, e aos domingos também temos as palestras presenciais no período da manhã, em 3 horários, às 9, às 10 e às 11 horas. Tá ok? E as palestras online que nós temos seria nas terças, quintas e aos domingos às 20h20. Tá bom? Boa noite, Cris, seja bem-vinda. Boa noite, Airan, seja bem-vinda. Muito bom ter vocês aqui. Só gente bonita. Quais os outros recadinhos? A Casa do Caminho, né? Ela se autossustenta, assim por dizer, através das doações que a gente recebe, que vocês nos fornecem. E essas doações de vestimentas, livros e utensílios, a gente consegue revender essas doações e assim a gente consegue pagar o nosso compromisso, que seria água, luz, o aluguel também, tá ok? Boa noite, Hilda, seja bem-vinda. Ale, boa noite, seja bem-vinda. Renata, minha querida amiga, seja bem-vinda. Deis, seja bem-vinda, muito boa noite. Tá? Então, a parte de doações, além das doações também que vai para o bazar, a gente também tem as doações para a formação das cestas básicas, né? Então, a gente monta as cestas básicas, né, com os alimentos doados e assim a gente também consegue atender as famílias que estão passando por um momento delicado aí e a gente consegue fazer esse atendimento fraternal, tá ok? Boa noite, Denise, seja bem-vinda, minha querida amiga. Boa noite, Elza, seja bem-vinda.
Isso aí, pessoal, mandando seus emojis, mandando suas vibrações. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver quem mais que tá aqui. Certo, certo, certo. Olha, pessoal, não se esqueçam, né, de compartilhar a nossa página, assim a gente vai levar a palestra às outras pessoas que necessitam de um momento evangélico no seu lar, com muita alegria, com muito amor e com muita compaixão. Tá ok? Daqui dentro de alguns minutinhos a gente começa a palestra. Então a gente está dando o estudo continuado, está fazendo o estudo continuado aqui do livro Pão Nosso, psicografado pelo Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel, que seria o seu mentor. Tá bom? Esse livrinho a gente já está finalizando, mais alguns dias aí, né, mais alguns meses, a gente finaliza o estudo aqui e damos início ao próximo livro, que será um mistério para vocês, mas é da coleção Fonte Viva, tá bom? Boa noite, Edinalva, seja bem-vinda. Isso aí. Boa noite, Solange, seja bem-vinda também. Muito bom, muito bom. Certo, deixa eu ver se eu não esqueci nada. Na Casa do Caminho a gente estava fazendo a rifa, né, o sorteio do kit da Avon não, da Boticário, né, alguns perfumes, alguns cremes. E logo mais a gente vai fazer uma chamada ao vivo, né, para mostrar o ganhador dessa rifa. E também já estamos rifando um quadro que ganhamos, tá bom? E o preço também dessa rifa é de R$10. Tá ok? Obrigado, Adailton, pela estrela, né, que nos enviou. Muito obrigado mesmo. Gratidão, Elza. Muito bom, muito bom. Desculpa aqui. O trecho evangélico que a gente vai ler hoje, né, é uma carta de Paulo enviado aos Coríntios. Então é o 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 21. Tá bom? Essa lição é muito importante para quando a gente se acha incapaz em relação de trabalhar na seara de Jesus, a gente vai ver bons conselhos aqui e a gente vai conseguir aí dar continuidade ao nosso desenvolvimento. Ok? Peço perdão por estar balançando aqui, que eu estou num pedestalzinho, então eu tenho que verificar as pessoas que estão aqui. Vibrações, boa noite, Aline Vasconcelos, seja bem-vinda. Certo? Dentro de alguns minutinhos a gente dá início, vão se acomodando, vão serenando seus pensamentos, vão serenando também seus corações, assim, vai entrando em sintonia toda a equipe espiritual da Casa do Caminho que já se encontra na nossa casa. Tá bom? Muito bom, muito bom. Isso aí, pessoal, mandando seus emojis, seus coraçõezinhos, curtindo. Boa noite, Alê, seja bem-vinda, querida amiga e aluna. Certo? 20h30, né? 8h30. Então, quem se sentir confortável, mantenha os seus olhos fechados, né? Para estar se concentrando. Mas quem não se sentir confortável, mantenha os seus pensamentos ligados a Jesus e a Deus e toda aquele espiritual de luz. Tá bom? Então, nesse exato momento, pedimos licença a toda a equipe espiritual que já se encontra na nossa casa, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui, agradecendo a Jesus por todo aprendizado recebido, por todo cuidado, por todo amparo, por todo amor. Agradecemos também a equipe espiritual que já se encontra na nossa casa, dando boa noite. Dando boa noite aos nossos mentores em particular, aos nossos amigos que nos auxiliam no nosso dia a dia, nos orientam, nos fortalece,
nos momentos de dificuldade. Agradecendo também aos professores, aos alunos que se colocam à disposição para nos esclarecer através das reflexões estudadas no dia. E também agradecemos também aos nossos irmãos e irmãs que estão aqui em busca de um aperfeiçoamento, em busca de um esclarecimento. E assim, Senhor, pedimos humildemente que estejamos em sintonia, que estejamos com os nossos pensamentos ligados sempre a Ti, os nossos corações se transportem de amor, de carinho, de alegria, de compaixão. E assim, nesse momento, Senhor, nos permitas dar início ao estudo de hoje com muita alegria, com muita compaixão e muita fé. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom. Certo? Então, bora lá? Então, nosso estudo aqui do livrinho Pão Nosso. Estamos no capítulo 152. De que modo ele se inicia, né? Com uma pergunta, de que modo? Aí Emmanuel nos traz uma reflexão do livro, né, de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 21, escrita por Paulo, né? A carta escrita por Paulo à igreja de Coríntios. E é muito interessante que esse trecho ele é enviado, ele está no Novo Testamento, e o Novo Testamento ele vem nos auxiliar na conduta moral. Então ele vem nos fortalecer a conduta moral de como devemos agir ao nosso dia a dia, ao nosso modo de pensar, ao nosso modo de agir. Tá ok? Então, ele diz assim, que quereis, né? Aí ele continua, irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão, né? Então, Paulo escreveu isso. Para a gente ter um entendimento, a gente vai lá no trecho evangélico para a gente compreender mais um pouco. Então, no trecho evangélico, é os apóstolos de Cristo. Então, eu vou ler aqui para vocês, que o notebook está aqui embaixo, e eu vou ler para vocês o trecho. Ele inicia assim, vocês não devem tratar, não devem tratar como servidores de Cristo que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O que se exige de quem tem essa responsabilidade que seja fiel ao Senhor. Mas, para mim, não tem a menor importância ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Olha lá o que ele vai dizer. Eu não julgo nem a mim mesmo. A minha consciência está limpa. Mas isso não prova que sou eu, que sou de fato inocente. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem ninguém antes da hora. Espere o julgamento final. Quando o Senhor vier, ele trará para a luz os seus segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Então cada um receberá de Deus os elogios que merece. Para a gente ter um pouquinho de entendimento desse trecho, a gente vai lá buscar um pouquinho lá na antiguidade, né? Antes de Paulo, né? Saulo se transformar em Paulo, todos nós sabemos da história dele que ele foi um perseguidor dos cristãos, né? Porque ele seguia à risca as leis de Moisés. Então, ele era um senhor da lei e com isso ele agia de tal forma, né? Com ignorância, maltratava, até matou, né? Um dos servos do Cristo. Mas depois, né? Quando ele estava a caminho de Damasco, ele recebeu, né? A visão, o aparecimento de Jesus. E Jesus perguntou o que ele queria, né? Por que perseguia Jesus? E nisso, ele teve a oportunidade de transformação da vida dele naquele exato momento. Então, ele passou de um perseguidor dos cristãos para um servo de Jesus, né?
seguindo aí, estudou bastante, adquiriu conhecimento através dos estudos evangélicos e começou a colocar em prática e também espalhar o evangelho por onde caminhava. Tá ok? Então, para continuar aqui, para a gente entender. Aí ele continua: meus irmãos, é para instruir vocês que eu tenho aplicado essas lições a mim mesmo e o Apolo. Eu usei nós dois como exemplo para que vocês aprendam o que quer dizer o ditado: obedeça o que está escrito. Né? Ninguém deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar outra. Quem é que faz você superior aos outros? Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo o que você tem? Né? Ele continua: então, por que é que porque você fica todo orgulhoso, como se o que você tem não fosse dado por Deus, né? Então, naquela época, as pessoas agiam de um ar muito do ego, muita vaidade e tudo mais. E assim acabavam desprezando as outras pessoas. Mas os ensinamentos evangélicos nos mostram que a gente pode melhorar os nossos pensamentos, que a gente pode melhorar a nossa conduta seguindo as leis do Senhor. Ele continua mais um pouquinho, né? Pelo que me parece, vocês têm tudo o que precisam. Já são ricos, vocês já se tornaram reis e nós não. Que bom que vocês fossem reis da verdade, para que nós pudéssemos reinar junto com vocês. Porque parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, no último lugar. Somos como as pessoas condenadas a morrer em público, com um espetáculo para o mundo inteiro, tanto para os anjos como para os seres humanos. Por causa do Cristo, nós somos loucos, mas vocês são os sábios por estarem unidos com Ele. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são respeitados e nós somos desprezados. Até agora temos passado fome e sede. Temos nos vestidos como trapos, recebidos abofetadas e não temos lugar certo para morar. Temos nos cansado de trabalhar para nos sustentar. Quando somos amaldiçoados, nós abençoamos. Quando somos perseguidos, aguentamos com paciência. Como somos insultados, respeitamos com a palavra delicada. Somos considerados como lixo e até agora somos tratados como imundície desse mundo. Então a gente sabe que quando a gente começa a servir a Deus, a gente sai do meio do mundo, mas ainda vivendo dele. A gente deixa de pertencer ao mundo, mas continua vivendo nele. E quando a gente acaba vivenciando o Evangelho de Cristo na nossa vida, muitas das vezes a gente recebe injúrias, a gente recebe falsos testemunhos, assim por dizer, as mentiras, a gente é feito como pessoas lunáticas, e isso aqui é tanta coisa que as pessoas acabam deixando de viver e ver o Evangelho vivo, né? Então, quando a gente acaba adquirindo a busca da verdade, quando a gente vai atrás desse desenvolvimento, a gente busca melhorar a nossa conduta. Então, ele continua: não estou escrevendo essas coisas para envergonhar vocês, mas para ensiná-los como vocês se fossem meus próprios filhos queridos. Mesmo que vocês que tivessem milhares de mestres na fé cristã, não poderiam ter mais de um pai, pois, quando levei a vocês o Evangelho, eu me tornei o pai de vocês na vida que vivem em união com Cristo Jesus. Portanto, eu peço que sigam o meu exemplo. Por isso estou enviando para vocês Timóteo, que é o meu querido fiel filho do Senhor. Né? Ele vai ajudá-los a lembrarem dos caminhos que sigam na nova vida que tenham em união com Cristo. Caminhos esses que ensina todas as igrejas. Então, para a gente ter um pouquinho mais de entendimento dessa passagem, a gente lembra aqui como que era Paulo, né? O verdadeiro Saulo.
que ele era o perseguidor dos cristãos e tudo mais, e quando ele conheceu o Evangelho, a conduta dele se transformou, ele se transformou em uma nova pessoa, sendo esse Evangelho vivo, pregando, ensinando as pessoas como é bom viver com Cristo, como é bom, né, caminhar nessas direções aí que já foram prescritas por Deus. Aí ele continuou: alguns de vocês ficaram orgulhosos, certos de que eu não irei visitá-los. Porém, se o Senhor quiser, eu vou visitá-los logo. Então vou saber que esses orgulhosos são capazes de fazer e de não somente o que eles são capazes de dizer. Pois o reino de Deus não é coisa de palavras, mas de poder. O que é que vocês preferem? Que eu vá até vocês com um chicote ou com um coração cheio de amor? Então, se a gente pegar os dois exemplos de Paulo, né? Se a gente qual Paulo a gente ia preferir? O Saulo de antigamente, que ele perseguia os cristãos, ou o verdadeiro Paulo, que é um novo ser, né, na presença do Senhor, que se tornou esse ser maravilhoso, pregador do Evangelho? Qual que a gente gostaria de receber? Creio que todos, né, na maioria aqui, ia preferir o Paulo de agora, esse que serve a Deus e aplica os seus ensinamentos, né, mostrando uma nova conduta, um novo ser. Então, para a gente entender, a gente vai lá para o livro para tirar as reflexões que o Emmanuel nos ensina também. Aí ele diz: por vezes o apóstolo dos gentios, inflamado de sublimes inspirações, trouxe aos companheiros interrogativas diretas, quais cruéis, se consideradas tão somente em sentido literal, mas portadoras da realidade admirável, quando vistas por intermédio da luz imperecível. Né? Olha só, em todas as casas cristãs vibram radiações de amor e paz. Jesus nunca deixou os seguidores fiéis esquecidos. Por mais separados, caminhem no terreno das interpretações. Então, vamos dizer de um modo geral, todos nós somos filhos do mesmo Deus, né? Cada um de nós estamos num momento de evolução, cada qual no seu nível de compreensão e cada qual na sua religião que tem o caminho a ser seguido, né? Então, uns são do Espiritismo, como nós, outros são das igrejas evangélicas, outras da católica, outras da Umbanda e assim por diante. Porém, cada religião prega uma verdade, né? A gente tem que respeitar isso, porque cada ser está na sua evolução, cada qual está na sua compreensão. Então, todas as religiões caminham para o mesmo objetivo, né? O mesmo objetivo, que é levar todas essas pessoas a Deus, de algum modo. E a gente tem que respeitar essas pessoas. Então, se a gente está servindo a Deus através do Espiritismo, que possamos ser bons exemplos, respeitando o próximo, respeitando as pessoas de dentro da nossa casa também. Tá? Aí ele continua: emissários abnegados do devotamento celestial espalham socorro santificante em todas as épocas da humanidade. A história é demonstração dessa verdade inconteste. Então, o que quer dizer? Se a gente pegar antes da vinda de Jesus Cristo, teve seus emissários, e após a vinda de Jesus Cristo, continuou seus emissários. E assim vai ser perpetuado, né, por muitos séculos, até que todos tenham uma compreensão, todos se respeitem, todos se amem, que é para um bem comum. Então, por mais que Jesus viveu há 2000 anos atrás, nós temos, né, o auxílio desses irmãos que têm um conhecimento evangélico.
E isso é bom, porque nos mostra a direção do que devemos fazer. Mas não adianta somente esses irmãos nos mostrar a direção se a gente simplesmente se acomodar e ficar com os braços cruzados, né? A gente tem que fazer a nossa parte. A gente está aqui para se desenvolver, trazer as virtudes que já tem dentro de nós, fazer com que elas floresçam dentro do nosso coração. A paz, a harmonia, o amor, a esperança, a fé. Então, como que a gente consegue vivenciar isso? Praticando o Evangelho, transformando a nossa conduta, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, como falamos com as pessoas, como a gente adquire o estudo evangélico. E quando a gente tem toda essa bagagem, a gente começa a colocar em prática. E quando a gente coloca em prática, a gente vivencia o verdadeiro evangelho. Então a gente deixa de ser aquele velho ser e se torna um novo, né? Como o Paulo, né? Que passou por esses desafios, né? Até o final da sua existência. Aí ele continua: nenhum século faltarão missionários legítimos do bem. Se nós queremos estar nesses, né, como emissários de Jesus, a gente tem que fazer a nossa parte. Como que a gente vai fazer a nossa parte? Se a gente já tem um conteúdo evangélico e a gente continua estudando, continua lendo, a gente tem que colocar em prática. Quando a gente coloca em prática, a gente se transforma realmente. E isso é essencial, né? Porque a gente realmente não está aqui somente de passagem, curtir a vida, conquistar os bens materiais. A gente está aqui para amadurecer a nossa consciência, amadurecer a nossa moral e também amadurecer o nosso lado espiritual. Quando a gente amadurece todos esses campos, a gente sobe mais um degrauzinho aí na ascensão da evolução. Tá ok? Então ele continua: promessas e revelações do Senhor chegam aos portos do conhecimento de mil modos. Pode ser através da live, pode ser através dos vídeos que vocês buscam, pode ser através do estudo evangélico, né? De várias formas, de vários escritores, pode ser através do poema, pode ser através de uma conversa, né? Como a gente já sabe, né, que o conhecimento evangélico ele está à disposição de todos, mas a gente tem que ir atrás. Quando a gente vai atrás, a gente já vai se transformando nesse buscador. Aí ele continua: os aprendizes que ingressam nas fileiras evangélicas, portanto, não pode alegar ignorância de objetivo a fim de esconderem as suas próprias falhas. Olha lá, cada qual no lugar que lhe compete já recebeu o programa de serviço que lhe cabe executar. Cada dia, se foge a um trabalho e se escapam ao testemunho, devem semelhante à anomalia à própria vontade paralítica. Então a gente meio que estacionou na evolução, assim por dizer. Eu só vou viver. Eu vou querer comer o que eu quero, eu vou querer viajar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Vai chegar no momento que a gente vai vivenciar isso de uma forma natural. Mas o nosso próprio espírito, ele vai pedir algo a mais. Ele fala, tá faltando alguma coisa, a gente tem que buscar. E quando você vai atrás, você vai trilhando os caminhos até encontrar. E quando você encontra, é o conhecimento evangélico. É trazer a presença de Jesus para a nossa vida, ou até mesmo levar a nossa presença aos ensinamentos evangélicos, a uma conduta evangélica mais adequada. E a gente não pode se esconder atrás das nossas falhas. A gente é imperfeito ainda. A gente está aqui para melhorar. A gente está aqui para se corrigir, para se tornar uma nova pessoa, com uma nova consciência.
isso dá trabalho, isso não vai ser da noite para o dia. Então, muitas das vezes a gente vai errar bastante até a gente diminuir os erros e acertar mais vezes. Mas isso é um processo, a gente tem que respeitar, né? A gente tem que nos respeitarmos, tem que respeitar o próximo também com a conduta dele. Podemos opinar no outro caso nos peçam, né, as orientações, mas para a gente se tornar um verdadeiro exemplo evangélico, a gente tem que vivenciar, a gente tem que mostrar às pessoas que estão à nossa volta como é viver com Jesus, como é viver com Deus. Tá certo? Perdão. Para continuar aqui, para a gente entender, né? Por fim, eis porque é possível eis porque é possível surja um momento em que o discípulo ocioso e pedinchão poderá ouvir o mestre sem intermediários, exclamando de qual modo: que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão. Então, lembra aquele ditado, quando a gente não aprende pelo bem, né, pelo amor, a gente aprende pela dor. Qual o caminho que a gente quer aprender? Qual o caminho que a gente quer ir atrás dos estudos evangélicos? Quando que a gente vai fazer a nossa parte? Façam essa pergunta para vocês. Quando vocês querem buscar esse desenvolvimento? Vocês querem deixar para a próxima encarnação? Se vocês estão tendo a oportunidade de vivenciar isso hoje, se vocês querem isso hoje, arregassem as mangas, vão para a luta, né? Que são os dias de luta e os dias de vitória, assim que dizem, né? Então, levantem as mangas, arregassem, vão trabalhar no sentido de desenvolvimento, né? Se você está em busca de um emprego, se você está em busca de um estudo, vai atrás, se esforce, faça a sua parte. Quando a gente faz a nossa parte, aos poucos, Deus vai nos capacitando. Quando a gente se capacita, as coisas acontecem de uma forma natural, né? Então, se você quer ser um trabalhador de Jesus, se coloque à disposição em primeiro lugar. Queira, faça isso florescer dentro do seu coração, né? Se você quer trabalhar numa casa espírita, se você quer trabalhar num centro religioso, numa igreja católica, numa igreja evangélica, se você quer ser esse evangelho vivo, queira fazer essa transformação, queira servir, queira, eu quero fazer doações de cestas básicas numa associação, quero dar um prato de comida a um morador de rua. Eu quero, se eu ver um morador de rua, eu posso dar um dinheiro e tudo mais? Pode, mas se você não tiver o dinheiro, simplesmente dentro de você, em silêncio, você pode fazer uma oração para esse próximo. Você pode abençoar ele. Quando você abençoa ele, a vida também te abençoa. Mas no sentido de você fazer o bem, nada de esperar nada em troca, né? Apenas faça de bom coração. Você quer ver o outro bem, faça. Se você quer ser um bom filho, seja um bom filho. Se você quer ser um bom esposo, uma boa esposa, seja. Não espere pelo outro, faça a sua parte. Mas eu só vou fazer a minha parte se o outro fizer. Você é um ser individual. Lembre-se disso. Se você era um ser individual, a sua parte você tem que fazer. E é sempre isso. Faça a sua parte. Se o outro não faz, faça a sua parte. Lembre-se, sempre que você fizer, Deus vai estar te auxiliando. Jesus vai estar do seu lado. E assim você vai buscando o seu desenvolvimento. Então você vai adquirir, né, um aprendizado natural, por amor. Você vai se esforçando, você vai amadurecendo, você vai tendo essa consciência. Um exemplo que a gente dá é quando a gente faz um trabalho voluntário,
de princípio, ele acontece de uma forma meio forçada, mas como a gente é picado pelo bicho do voluntariado, a gente acaba sentindo a necessidade de estar presente, doando aquilo que a gente recebe diariamente, né? Por isso que a gente está lá praticamente todos os dias na casa do caminho, a gente está se desenvolvendo, a gente está buscando o nosso desenvolvimento para servir a nós da melhor forma possível e servir a vocês também, certo? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, e assim a gente passei até um pouquinho do horário, e a gente vai agora para as nossas vibrações, depois das vibrações a gente vai para o encerramento. Tá bom? As vibrações, o passe e o nosso encerramento. Tá ok? Então vamos lá. Trazer um pouquinho mais perto aqui para vocês me ouvirem melhor. Então, nesse momento, quem se sentir confortável, feche os olhos. E quem não se sentir confortável, mantenha os seus olhos abertos. Tá ok? Então, querido Jesus, querido Deus, que nesse momento possamos abrir o nosso coração, a nossa mente, e assim doar todo o nosso amor, todo o nosso carinho, toda a nossa compaixão ao nosso querido planeta Terra, né, que nos serve de moradia, que nos serve de escola para o nosso melhoramento. E assim a todos os irmãos e irmãs de todos os países que conduzem o seu país, inclusive o nosso Brasil, que recebam a nossa sabedoria, o nosso discernimento, o nosso amor, o nosso carinho, a nossa compaixão. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram encarcerados fisicamente e espiritualmente, receba a paz, a esperança, o desejo de melhora, a fé e a alegria. Aos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, né, em suas casas, recebam a nossa fé, o nosso amor, a nossa esperança e a nossa compaixão. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nos asilos, nas casas de recuperação e nos orfanatos, recebam a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor e a nossa alegria. Aos irmãos e irmãs que se encontram nas ruas, recebam o pão da carne, assim como o pão do Espírito, recebam a nossa esperança, o nosso amor, a nossa fé, a nossa harmonia e o nosso desejo de melhora. A todos os irmãos e irmãs que dirigem, né, as igrejas, os templos, de todas as religiões, de todas as crenças, recebam a nossa fé, o nosso discernimento, a nossa sabedoria, o nosso amor e a nossa fé, e que possam conduzir a nação em Cristo da melhor forma possível. E assim, Senhor, pedimos licença para vibrar por nós mesmos, fazendo transbordar no nosso coração, da nossa mente, toda a fé, toda a esperança, todo o amor. E assim também que por onde caminharmos possamos levar mais um pouco da sua presença às pessoas que nos rodeiam. E deixamos também aberto a espiritualidade, amor, fé, esperança, alegria, e que possa ser utilizado onde for mais necessário. Obrigado, querido Jesus, obrigado, Deus, por essas doações, e que nesse momento possamos continuar com o nosso passe. E nesse passe, estamos já sentados confortáveis no nosso lar, a equipe espiritual já se coloca a postos ao nosso lado, nos envolvendo com amor, com ternura, com fé e com esperança. Os nossos irmãos pedem que colocamos as mãos sobre as nossas pernas, postas com as palmas para cima. E assim, os nossos irmãos vão depositando em nós todo o amor, todo o carinho, toda a fé, toda a esperança. E no nosso íntimo, vamos conversando com o nosso Mestre Jesus, pedindo auxílio para as orientações sobre a nossa vida, como devemos prosseguir, né? Como podemos nos curar emocionalmente, espiritualmente e fisicamente.
Lembrando que quando a gente faz isso, a gente religa, né, os nossos pensamentos a Jesus e a Deus, torna esse laço mais profundo, mais íntimo, nos sentimos seguros e confortáveis. E nesse momento, os nossos irmãos espirituais vão tirando todos os pensamentos negativos, todos os pensamentos desordenados, vão tirando os sentimentos ruins que nós mesmos criamos, né? Tirando os sentimentos de ódio, de remorso, vão tirando o medo e vão colocando a nossa esperança, vão transbordando o nosso amor, a nossa alegria, a nossa compaixão, vão organizando os nossos centros de forças, vão alinhando os nossos órgãos e assim vão depositando os remédios necessários para o nosso corpo físico, para o nosso espírito, para o nosso coração, para a nossa mente. E assim, com muita alegria, os nossos irmãos espirituais agradecem por mais essa oportunidade de servir, mostrando que quando a gente está com Deus e com Jesus, as coisas vão fluir, vão melhorar, apesar das dificuldades, e que a gente se aprofunde cada vez mais na busca do nosso aperfeiçoamento, do nosso amadurecimento, e nos recordam sempre que não precisa ter pressa para esse desenvolvimento, que basta a gente caminhar devagar no nosso tempo, que Deus vai nos guiando e nos mostrando sempre o melhor caminho. E assim, os nossos irmãos espirituais nos coloca sobre as nossas mãos um girassol enorme e nos pedem para colocarmos esse girassol na porta da nossa casa. Esse girassol ele vai transbordar todo amor, toda alegria, toda compaixão. E nos pedem também que mantenhamos nossos pensamentos firmes. Que cada momento que a gente se sentir com medo, que recorremos à oração. E nessa oração, Deus e Jesus irá nos ouvir as nossas súplicas. E assim, com muito amor, com muito carinho, os nossos irmãos espirituais se despedem da gente, já fluidificaram a nossa água com muita alegria, com muita compaixão. E assim, querido Deus, querido Jesus, caminhamos para o fim da nossa palestra. Agradecemos por mais uma oportunidade de estudo. Agradecemos por cada aprendizado e nos ensine a colocar em prática para nosso aperfeiçoamento. Que cada vez mais possamos nos perdoarmos, que possamos perdoar ao nosso próximo, que possamos ser o Evangelho vivo aqui na Terra através da nossa melhora, através do nosso amadurecimento. E assim nos tornarmos exemplo desse Evangelho para as outras pessoas que estão à nossa volta. E assim a gente vai conquistando cada vez mais novos corações. Que possamos estar aqui na próxima semana com muita alegria, com muito amor, com muita compaixão. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Isso aí, gente. Deixa eu só ver o pessoal que tá aqui. Entrou bastante gente bonita. Muita gente bonita. Deixa eu só ver. Os recadinhos. Desculpa. Querida Ismeia, querida amiga, seja bem-vinda. Pessoal mandando seus amores de amor e carinho. Luzia, querida amiga, querida mãe, seja bem-vinda. Quem mais? A Irã, mandando seus emojis de amor e carinho. Ju. Eric, querido amigo. Meire, boa noite também. Caio, boa noite. Patrícia Siqueira, boa noite. Isso aí. Quem mais? Querida Ismeia. Querido amigo Gustavo, boa noite. Seja bem-vindo. Shirley, boa noite. Seja bem-vinda. Muito boa noite. Regina Mobará. Pessoal mandando seus amores de amor e carinho, gratidão, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade
Querida Renata, passe palestra maravilhosa, Jesus abençoe. Hoje e sempre, todos nós. Certo? É assim, quando a gente se coloca à disposição de servir a Deus em qualquer meio, Deus nos capacita, né? Então, se eu estou nessa condição hoje, né, é que Deus está me capacitando até esse exato momento, vai me capacitar cada vez mais. Porque quem me viu na primeira vez na apresentação da live, o quanto eu estava nervoso, né? E aos poucos eu fui melhorando a cada apresentação e aqui a gente está unido, certo? Então, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Tenham uma ótima noite, né? Um finalzinho de noite, uma ótima semana e um beijão a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.